Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje, na Zona Crepuscular, a gente terá uma história que falará sobre amor, sobre traição. Nós teremos a história de Jezebel, ou Jezebel, não é? História escrita pelo Earl Hamid Jr., que fez ali A Piano in the House, The Hunt, que é o do cachorrinho, a música do Nathan Van Cleave, e dirigido pelo Buzz Kulick, que é um famoso diretor de atores, né, de The Twilight Zone. Então, na verdade, o pessoal gosta muito das atuações normalmente, sabe, nos episódios dele, né? O Buzz Kulick, a gente já comentou sobre ele, quando falamos de outros episódios que ele dirigiu. Ele é um cara com muita habilidade para dirigir atores, como você citou. Ele é o cara que dirigiu muitos episódios daquela famosa série dos anos 50, Clímax, que era uma série que era de suspense, tinha histórias de espionagem, inclusive teve a primeira adaptação do Cassino Royale, né? Foi num dos episódios dessa série, uma série muito famosa e muito importante da TV americana. Então, o Buzz Kulick, entre outras coisas, dirigiu bastante episódios dessa série, além de episódios de muitas outras séries também. Enfim, um cara de grande experiência, né? O escritor, né, o roteirista desse episódio, a gente falou bastante até sobre ele quando a gente conversou sobre The Hunt, tá? Sobre essa questão do paralelo que tem entre a carreira dele e a carreira do Rod Serling, né? Começaram do mesmo ponto ali, dos dramas de rádio. Mas tem uma coisa importante aqui, que ele é um cara que ele é muito mais conhecido por essas histórias do campo, entendeu? Histórias sulistas, histórias do interior. Ele depois emplacou uma série muito famosa também, né, Marcos? Os Waltons, aquela famosa série dos anos 70 e início dos anos 80, ele era o criador, showrunner, produtor, escritor e tudo dessa série, né? Série que foi exibida na TV brasileira com muito sucesso também, né? E, enfim. E esse é um episódio aqui, isso é importante, né? Porque pode ser gatilho. É um episódio cheio de problema no sentido, como é que a gente pode explicar, né? É uma história interessante, tal, bem conduzida, mas é uma história bem machista, assim, bem misógina. Se é gatilho para você, você pula, né, Marcos? É importante. Você não sabe qual é o momento da vida que a mulher está passando. A mulher que esteja nos escutando, né? Então, isso é importante. É verdade. Esse episódio ele é de um machismo atroz, né? E embora seja uma violência envolta ali num misticismo, né? Magia, né? Isso, ela não deixa de ser também horrorífica sob certos aspectos e pode ser gatilho mesmo. É verdade. Tem que dar um aviso assim de gatilho, porque eu gostei do episódio, mas ele me incomodou, né? Então. Mas assim, o que esse episódio tem que é muito saboroso, com toda certeza, não é amargo, né? Não deixa de ser gosto amargo como essa temática machistoide, né? Que tem de mulheres lutando pelo amor de um homem. O que tem de gostoso aqui, por exemplo, são as atuações e as atrizes, né? Você vai ter gente sambando na cara aí atuando, né, Marcos? O elenco conta com gente do nível, por exemplo, da Anne Francis, né? Que era uma grande atriz, falecida em 2011, né? Ela já tinha estado em episódio de Além da Imaginação, After Hours, né? Por exemplo. Um dos mais famosos, que é aquele da moça que fica trancada numa loja de departamentos, né? Dos manequins, né? Um episódio muito legal. Sim, e ela falando especificamente da Anne Francis, ela começa a chamar a atenção no Kraft Television Theater, né, um daqueles nossos famosos
dos teledramas, né? E depois, nos anos 50, ela faz uma série de filmes. Ela é a Altira Morbius do Planeta Proibido, né? A famosa mocinha do filme Planeta Proibido. E, inclusive, o James Best, que está nesse episódio com ela, está também no elenco, né? Do filme Planeta Proibido. Exatamente. Planeta Proibido é o filme relacionado a The Twilight Zone, né? Sim. Uhum. Ela também esteve em episódios da série Clímax, que a gente falou aqui, né? Que o Buzz Kulick dirige. Enfim. E tem uma longuíssima carreira na TV americana, aparecendo em todas as séries que você possa imaginar na sua cabeça, né? Uhum. Ela foi do teledrama pro suspense, pro policial, pra espionagem, pro romântico, pro faroeste, pra tudo, basicamente. E a Anne Francis, ela participa também, junto com o James Best, de um filme que é baseado num roteiro de uma peça de teatro do Rod Serling, The Wreck, o nome, que é um roteiro dele de 56, um drama militar, né? Eu até compartilhei lá no meu perfil no Facebook, mas eu vou deixar linkado aqui também para quem quiser assistir, porque tem dublado no OkRu, e é uma história assim de um cara, no caso ela faz a esposa dele, né? Que ele é suspeito de ser colaboracionista na época da Guerra da Coreia. Então é um drama militar, assim. No Brasil saiu com um título horroroso. Só Deus pode me julgar. Os títulos, né, dos filmes que eles recebem aqui no Brasil, alguns deles são realmente inacreditável. Mas, enfim, como a gente estava falando, né, a gente tem outro destaque, é o James Best, né? Que ele faz um dos personagens protagonistas aqui desse episódio. Ele vai ser... As pessoas vão com certeza lembrar dele. Acho que o papel mais marcante dele... Ele já esteve em outros episódios, né? Do Além da Imaginação. O pessoal vai lembrar do episódio The Grave, né? Que nós já comentamos, por exemplo. Sim. Que ele faz um papel meio ridículo, né? No The Grave, meio pontinha. Mas ele faz um papel maior naquele... The Last Rites of Jeff Middlebank, que ele faz um cara que ele... todo mundo julga o cara morto, só que o cara vai e levanta no caixão. Isso. Ele vai também ser lembrado muito por... Ele era o xerife Roscoe da série de TV Os Gatões, né? O The Dukes of Hazzard, que é uma série que fez sucesso nos anos 70, passou bastante na TV brasileira, enfim... Quem tiver aí a nossa idade para mais, vai lembrar. Eu nunca assisti, sabia? Nunca assisti. Por acaso essa série não é Chips aqui no Brasil. Chips é outra, né? Então, olha que eu assisti muitos enlatados americanos aí na minha juventude, mas essa daí eu não cheguei a assistir, não. Era uma série sobre um pessoal de um condado, né? A juventude que adorava perigo, adorava velocidade, corridas de carro, rachas e coisas do gênero, né? Enfim. Legal. Enfim, foi um sucesso, mas ele tem uma longa carreira também na televisão, em outras muitas séries, tem pontas em muitos filmes, uma longa carreira, tanto no cinema, mais em pontas, assim, não era protagonista muitas vezes no cinema, mas tem muitas participações na televisão. Né? Outra que a gente precisa destacar, falando rapidinho, você tem a Laura Devon, que ela vai fazer a Elwyn, que é a noiva do James Best, do personagem do Billy. Ela era uma modelo, mas ela, ao longo de 7 anos da carreira dela, ela teve participação em alguns filmes e séries de TV. Ela tentou uma carreira de atriz, mas depois, entre 60 e 67, ela aparece em diversos episódios de séries de TV e alguns filmes. Depois ela abandona a carreira de atriz. Sim. Né? Agora, a gente tem que dizer que o verdadeiro grande destaque desse elenco, para mim, né, é a Joannette Nolan. Essa daí que eu quis dizer que tava sambando na cara de todo mundo, atuando, porque eu tô pra ver, né, nesse nível de atuação, só a Agnes Moorehead lá no The Invaders. Ela só para começar a brincadeira, ela é a Lady Macbeth da versão que o Orson Welles fez do filme Macbeth,
Quem assistiu ao filme vai lembrar da atuação absolutamente arrasadora e destruidora dela. Essa tá se divertindo muito com esse papel, né? Ela faz a vovó Hart, que é uma bruxa. Uhum. Além disso, ela tem também teve várias participações nos teledramas, né? Tem participações diversas na série, por exemplo, Alfred Hitchcock apresenta. Na série Perry Mason, ela fazia a personagem Martha Blair. Enfim, ela tem uma carreira bastante longa. Ela era também a Holly Granger. Quem assistia, passava muito na TV brasileira em décadas passadas, aquela série de faroeste O Homem da Virgínia. Foi uma série de muito sucesso, passou no Brasil também com bastante sucesso, e ela tinha um personagem fixo na série que era a Holly Granger. Basicamente isso, fora outros centenas, né, de participações em tudo que é série que se possa imaginar nesse mundo, né? Incrível, nossa, apaixonei nela. Tem uma coisa que você tem que glorificar, são essas atuações, porque o pessoal tá muito bem, cara. Até o James Best fazendo esse cara aí, que é o cara, né, o gostosão da paróquia ainda, do negócio. Uhum. Exatamente. E é legal falar assim que o Jazz Belly, ele foi um roteiro meio que escrito na correria da produção, né? Porque o produtor, o Herbert Richman, ele tinha um roteiro que já havia sido proposto, só que não deu certo, deu problema. Eles tinham um cronograma muito apertado, né? Aí ele acabou ligando para o Earl Hammer e perguntou se eles tinham algum roteiro disponível que pudesse ser enviado para a produção. Aí o Earl Hammer falou para ele que não tinha nada garantido, né? Mas ele podia tentar escrever ali uma peça de 1 hora, né? Em 1 semana. Tinha 1 semana para escrever. Aí ele mandou o quê? O primeiro ato, mais ou menos, pro Herbert Richman dar uma lida e tal, e ele autorizou, né? Ele gostou do esboço e mandou ele fazer o restante, né? E em 2 dias o Richman já tinha resposta, já tinha lido o roteiro, já tinha... Ou seja, o negócio foi na correria mesmo, né? E tal. Mas, de qualquer maneira, você vê que é um roteiro, assim, que é baseado até numa história, se você for parar para pensar, claro que a gente não chegou nesse ponto, se você pensar na Pequena Sereia, do Hans Christian Andersen, também é uma história de sacrifício por amor, né? Com um final trágico, né? Porque a Disney transformou essa história, né? Virou depois Pequena Sereia 2 e caramba, né? As coisas não ficaram ruins, né? Pra Pequena Sereia, mas no original você vê que é uma história trágica, né? Ela perde a voz dela, né? Pra bruxa, né? Aqui a personagem também vai perder, né? A gente não chegou lá, então não vou falar. Mas é interessante, né? Olha, se não fosse uma temática tão lamentável assim, no sentido de, primeiro, que Jezebel é Jezebel, né? É basicamente Jezebel mesmo, entendeu? Que é colocado de outra maneira, como Jezebel, né? É Jezebel. Você tem uma protagonista que é de cabelos escuros, né? Ou seja, ela é a mulher fatal, ela é a femme fatale. E você tem a loirinha morango, que é a mulher virgem, pura, que é um ótimo casamento, de uma família, né, Marcos? A gente vai chegar lá, vamos falar. Mas tem vários cacuetes aí, que inclusive eu recomendo para quem está aqui escutando o nosso podcast, dar uma escutada no podcast que a gente fez sobre o filme clássico mudo, o Aurora, do F.W. Murnau. A gente falou sobre questões de Aurora ser uma refilmagem, na verdade, de ter um primeiro filme original, e que é um filme, inclusive, taxado por ser um filme cheio de preconceitos e tal, da época do nazismo, e tem essas questões, sabe, de personagem de cabelo preto, personagem de cabelo louro. Não vou, né? Depois a gente melhora, a gente fala um pouquinho mais. Mas tem essas questões também problemáticas no Jezebel e sem nenhuma... Como é que eu posso dizer? Sem nenhum perdão, assim, entendeu? Eu acho mó triste, assim, que ela é feita para ser uma personagem vilanesca e eu a vejo como uma vítima dessa situação. Já entregando o meu ponto de vista logo de cara. Eu concordo com o que você falou. Mais pra frente, quando a gente tiver entrado mesmo na história, eu tenho umas considerações também sobre as origens, talvez, desse tipo de conto que envolve esse elemento de transformação também, que a gente, né, vai citar.
Sim, porque é um conto de transformação e de pessoas amaldiçoadas, né? Uhum. É legal mencionar, olha, gente, eu não sou falante de inglês, tá? Meu inglês é péssimo, entendeu? Eu sou muito tati-bitati mesmo, péssima. Mas eu consegui arrumar conteúdo e depois tentei fazer tradução para poder fazer a leitura, que tem uma coletânea de contos chamada The Silver Bullet and Other American Witch Stories, né? Que é uma coletânea editada e conduzida ali pelo Herbert G. Davis, que é de 75, que tem uma história chamada Catwife, que é de uma mulher que ela se transforma em gata após anoitecer e tem uma maldição que recai sobre ela e sobre os filhos dela. Então eu estava dando uma olhada inclusive nesse conto, e essas histórias aí de maldições, de bruxaria, não é verdade? Que vai ter isso nesse episódio. Tem várias coletâneas interessantes. E se vocês quiserem, eu fiz o download do livro de contos e também vou deixar disponível dentro da publicação, tá? Lá no site. Acesse o site lá que vai estar o link lá para fazer download. Se você é falante de inglês, porque não tem, né, Marcos, para variar, essa coletânea aqui no Brasil, né? Dá para você ter várias histórias assim de bruxaria, de maldições, assim, é mó legal. Eu adoro essas coletâneas de contos fantásticos. Pô, sim, eu também gosto bastante, eu acho sensacional também. Tem uma coisa também no episódio, o episódio é todo permeado por uma música que, gente, a tradução é lamentável, mas é uma música que fala assim, ai, Ellie Glover e Jessie Berry, que era Dark, ambas amavam o mesmo homem, e as duas o amavam tanto, aí blá blá blá, de dia ela tinha forma de mulher, à noite ela estava sob feitiço de uma bruxa, saca? É tudo muito... Como é que eu posso explicar? É tudo muito assim, a temática, aquela temática rural, é bonito, a música é linda, mas é tudo muito horrorosamente misógino, assim, só para constar. Mas é linda, a voz da pessoa é linda, eu vou pontuar o podcast com essa música. Sim, e o próprio Earl Hammer Jr. compôs a música, né? Cara, é a cara dele. Esse cara, quando eu critiquei, eu acho que eu critiquei a história dele do The Hunt, e eu acho que o pessoal não gostou muito, né? Porque se você tem alguma história que tem cachorrinho fofo, o pessoal fica bem puto, né, comigo. Mas assim, eu acho que esse cara, ele é meio paia, entendeu? E não é só ele, tem outros, gente. Tem história do Matheson, que aquele lá do cara que cria as mulheres e depois apaga as mulheres ao bel prazer, eu acho que é do Richard Matheson, não é? É o último episódio da primeira temporada. Porra, né? Não fode, né? Claro que não dá pra você cobrar de uns caras aí dos anos, sei lá, 20, 30, 40, 50. Os caras têm a menor noção do que eles estão fazendo, né? Apesar da luta da mulher, a luta feminista, é uma coisa que já existe há muitos anos. Tá, e aí, então, vamos lá pro episódio? Vamos. Hoje é a tua vez de fazer a sinopse. Sim. O episódio gira em torno do seguinte: nós temos um sujeito, o Billy Ben Turner. Ele está para casar-se com uma moça chamada Erin Glover. E só que um tempo atrás ele estava tendo um relacionamento, né, com uma outra moça ali eles moram numa região rural, né, chamada Jezebel Stone. E quando ele vai anunciar o noivado dele, a Jezebel está presente, né? E ela vai até ele e fala, mas olha, você me fez tantas promessas, nós estávamos juntos até pouco tempo, agora você vai casar com essa daí? E ele fala, não, que na verdade eu descobri que eu gosto dela, né? A gente logo imagina que o fato dela ser aquela mocinha, a noiva dele, né? Toda boazinha, certinha, de uma família que tem muita grana, ajudou bastante, né, na decisão do Billy em se casar com ela e não com a Jezebel. É até coisa mais grave que isso, né? Mas a gente chega lá. Bom, a Jezebel, diante do fato inegável que ela vai perder o Billy e ele vai se casar com outra, ela procura a bruxa ali que mora na região, a Granny Hart, vivida pela Joannette Nolan, de maneira divertidíssima, e a Granny Hart consegue para ela uma poção
que vai fazer com que o Billy se apaixone por ela e não case mais com a Elwyn. Porém, a Granny Hart, ela quer que você paga, ela quer um pagamento em troca da poção. Como a Jess Belly não tem dinheiro nenhum para pagá-la, ela resolve cobrar os serviços dela em troca de colocar uma bela de uma maldição em cima da Jess Belly, né? Ela vai descobrir que o cara tá apaixonado por ela, ela vai conseguir se casar com ele, porém, no horário entre meia-noite e 6 da manhã, eu não lembro agora o horário exato, mas ao longo da noite, ela se transforma numa espécie de leopardo, pantera, né? Depois da meia-noite. Isso. Ela se transforma numa pantera. Seria uma pantera, né? A princípio, eles queriam uma pantera, mas acabaram tendo que arrumar uma onça pintada, né? Uhum. Exatamente. Não conseguiram não conseguiram em tempo uma pantera que fosse treinada o suficiente para aparecer no set e meio que contracenar com o elenco. Aí precisaram mas encontraram uma onça pintada mais dócil, né? Enfim. E aí o que vai acontecer, né? Como esse problema, que é um pequeno grande problema, né? Você se transformar numa onça pintada durante a meia-noite às 6 da manhã, como que isso vai afetar a vida, né, conjugal da Jess Belly e do Billy, como que isso tudo vai afetar a vida da cidade ali também, né? É isso que a gente vai ver nesse episódio. É verdade. Pois é, uma história que, assim, basicamente o cara, né, que James Best interpreta, né, que é o Billy, já começa, inclusive, o episódio, eles estão numa quadrilha, né, que bem aquele negócio, aquela quadrilha, né, tradicional, assim, e ele vai lá, mostra a aliança pra noiva dele, que é a Elwyn, né, que acho que é chamada de Ellie, inclusive, né, na série. E só que a Jess Belly, ela fecha a cara quando ela vê isso, né? Ele indo no palco, né? O pai dela, o pai da noiva falando que pediu a filha dela em casamento, que é ótimo. Aí a Jess Belly sai da sala e a noiva dele, que pelo jeito elas são amigas, né? Dá a entender que elas se conhecem, fala assim, ó, vai atrás dela, que eu não quero que o nosso casamento, as pessoas vão saindo da festa enquanto anuncia o casamento. Ela quer que o salão não fique vazio. Só que aí quando sai, você vê que ele vai conversar com a Jess Belly e tal. E ele dá a entender, e ela também, de maneira franca, inclusive, eu acho isso bem audacioso, que os episódios são pudicos, né? Que eles transavam, né? Que ela falava assim, olha, quando você me abraçava, você tomava o meu corpo, um negócio assim, né? Você aquecia o meu corpo aos pés da montanha, nas noites de lua cheia, e agora você tá me abandonando. Então esse personagem é um cara sacana, safado, né? Uma boa, né? Desculpa ouvinte, mas é um sem vergonha básico que, tipo assim, ele conseguiu comer a mina, ou seja, aquele lance bem machistoide de tem mina que é pra você comer e mina que é pra você casar, né? No caso da Jess Belly, que é, veja bem, a Jezebel, né? Eles colocam diferente, mas é o sentido que Earl Hammond Jr. quer dar. Ela não serve pra ele, ela vai ser abandonada. E aí que ela vai pra bruxa. Esse lance da bruxa, da vovó Hart, interpretada pela Jeanette Nolan, é que ele é muito sensacional. Quando elas entram, aquele diálogo, né, Marcos? Que ela fala assim, ela é toda... Tem um lance que é de humor, é proposital isso daí. Ela tá toda assustadora, com chale, mexendo um caldeirão, a chama subindo. Aí quando alguém bate na porta, ela vira, já tá toda bonitinha. Sabe, né? Tem esse negócio, né? Ela tá toda fofinha, bonitinha, isso acontece várias vezes assim no episódio, isso é muito divertido, e ela tá obviamente se divertindo muito, o diálogo dela é ótimo e tal, que elas têm, a Jess Belly com a vovó Hart, e ela, por o fato dela não ter dinheiro, que ela se ferra, dá a entender isso, né, porque depois o Billy Batson vai fazer o esquema com a bruxa, né, vai ter informações com a bruxa, só que ele não deixa a dever nada não, ele pega e coloca o dinheiro na mão dela, né, pra ela não fazer nada. Tô me antecipando, né? A Jeanette Nolan, ela me impressionou demais, porque ela tem um personagem, que é essa bruxa, né? E que tem aparições pontuais ao longo do episódio. Ela não tem muito tempo de tela, só que ela rouba a cena de uma maneira quando ela tá presente, e ela consegue colocar múltiplas camadas no personagem que na mão de outra atriz seria uma figura meramente vilanesca. Ela consegue colocar humor,
senso de humor colocado de uma maneira que não destoa, fica muito perfeitamente colocado ali e torna o personagem agradável, simpático. Ela tem esse lado maligno desse personagem, né? Ao mesmo tempo, tem momentos em que ela tem diálogos em que ela deixa claro que ela entende essa questão da relação dos homens e mulheres e de como os homens oprimem as mulheres na relação também. E no momento em que ela vai dizer essas falas, ela dá um peso e uma humanidade para elas. Então essas várias camadas que a gente vê ao mesmo tempo quando ela vai falar sobre elementos sobrenaturais das características das bruxas, né? Ela também tem essa coisa mesmo de ser uma bruxa, uma coisa mais vilanesca, mais sobrenatural mesmo. Todos essas diferenças de tom ela coloca de maneira orgânica nesse personagem. É demais a atuação dela. Sim, sim. E o episódio, ele é um episódio longo, né? Mas é que nem eu falei, eu acho que é um episódio que tem a metragem também legal para contar essa história, porque você vai ter toda essa construção, você vai ver que a Jezebel, ela é mostrada como uma mulher fatal, né? Uma destruidora de lares, de casamentos. Afinal, ela é uma mulher de cabelos escuros, né? Tem isso. Então você tem esse negócio de brunettes versus blondes, né? Por aí, né? Então, uma questão para mim, nessa história, já que não é colocada de maneira tem um olhar generoso sobre a Jezebel, é que, na verdade, ela é de uma família pobre, ou seja, para ele não tem interesse, é mostrada a mãe dela, né? Então, o que acontece? O Billy ele vai ficar totalmente encantado pela Jezebel, porque ela fez o negócio com a bruxa. A bruxa vai fazer, na verdade, que já que ela não tem como pagar, ela não fala claramente que vai cair uma maldição, né, sobre a Jezebel. Sim que ela vai falar que a partir da meia-noite ela tem que tomar cuidado, porque algo vai acontecer, né? Então, quando ela já volta, o Billy já imediatamente, na frente de todo mundo, larga a noiva, e aí vai atrás de Jezebel, sai com ela, abraçado, e fica a família da noiva furiosa, né? O pai, mãe, todo mundo, né? Absolutamente chocado, e a noiva falando assim, ai, ele me abandonou, mas poxa vida, se ele voltar, eu aceito ele. Ainda tem ela falando isso, né? Aí ele mostra ele com a Jezebel, parece que já passou algum certo tempo, e ele querendo muito, muito casar com a Jezebel, só que ela fica protelando esse casamento, porque, claro, tem uma maldição. Já mostrou pra gente, pro espectador, várias vezes ela se transformar nessa onça pintada. E, ao mesmo tempo, dá a entender que nas imediações, nessas fazendas, essa onça está atacando os animais, não é? Exatamente. Você tem ali. E as pessoas estão já meio que se planejando depois para tentar caçar esse animal, e isso vai acontecer mais para frente, né? Mas está tendo os preparativos, né, pro casamento ali da Jezebel. Ela está experimentando o vestido de noiva e etc, né? E é quando tem essa cena em que ela está conversando com a mãe, e a mãe achou estranho o cara que estava noivo resolver voltar para Jezebel, e ela pergunta, né, o que aconteceu, e a Jezebel acaba confessando que acabou fazendo um negócio com a bruxa, né, da região e tal. Ela inclusive pede ajuda para a bruxa, né? Ela fala, olha o que você fez comigo e tal, eu tô me transformando num bicho durante a noite, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ela tem o cara, ela não tem, né? E o que a bruxa sugere? Fala, ó, vai tomar o cara que você fez acordo, pô. Assume ele, aproveite ele e tal, né? Porque ela não aceita, que ela tem medo de se transformar nesse bicho feroz, que ela, sei lá, mate ele, né? Num momento desse. Sim, a bruxa, né, como você mesma falou, ela fala, aproveita aí o que der, né? Porque não vai mudar a situação, você vai continuar virando onça de noite. Não tem jeito. E perdeu sua alma, virou bruxa, perdeu a alma, né, também. Então não tem como. Se bruxa tivesse um pacto com o demônio, né? Algo assim do gênero. Isso, ele traz para a história toda esse estigma, né, que foi imputado às bruxas, né? Enfim, que se a gente for pensar nas histórias de Salem e etc, tinha muito desse ranço trazido pelos puritanos, né? Na cultura ali do sul, né? E ele acaba trazendo à tona isso também nesse episódio.
E Mas eu não ia de maneira crítica, né? Isso que é complicado, né? E sim colocando ela no mesmo exato patamar, tanto a vovó como ela, como bruxas que merecem desaparecer da face da Terra, né? Uhum. E trazendo esse elemento da transformação, né, da mulher que se transforma em algum animal. Tinha muito na literatura pulp, né, americana, remonta muito antes, né, aquele escritor Apuleio do Império Romano tinha um asno de ouro do cara que se transformava, né, num asno. E o Ambrose Bierce também, né? Com os Olhos da Pantera. 1897. Isso, exatamente. Tem, a gente pode até citar o Sheridan Le Fanu, né? A Carmila, a vampira de Carnstein, ela se transformava num grande gato também, né? Olha, que Enfim, legal. me remete também, que eu até não citei, mas essa atriz que faz a mãe da Jess Belly, que é a Virginia Gregg, eu também gostei muito da atuação dela. Eu acho que ela tem o pouco tempo que ela tem de tela é muito comovente, a gente se convence do amor e da preocupação que ela tem por essa filha. E eu gostei muito. Ela era uma atriz que ela ficou famosa pelo trabalho vocal dela, né? Fazia a voz da mãe do Norman Bates, por exemplo, né? Fazia também a voz da Tara, dos Herculoides. Olha, adorava a voz da Tara e da mãe do Norman Bates também, que todo mundo pensava que era o próprio ator, né? Que fazia, então Uhum. era ela, né? Fazendo, né? Bem que eu achava uma voz muito bonita, impostada, legal. Sim. Além de ela também estar em 1 milhão de participações em todas as séries policiais e de faroeste que você possa imaginar e de suspense que você possa imaginar, ela está lá, né? A nossa querida Virginia Gregg. E também fez trabalho de vozes também no Scooby-Doo, Capitão Caverna, Zé Colmeia, enfim, ela também, Hanna-Barbera, ela também estava por lá, sempre participando. Legal. Pois é, mas o Jazz Belly ele é um episódio assim triste, né? Porque as coisas vão ficar bem ruins para Jazz e ela vai resolver ficar com o Billy, né? Ele vai ficar todo feliz, né? Vai ficar com o Billy, vai falar assim: "Ah, eu vou assumir você, vamos nos casar e tal". Só que ela volta para casa, conversa com a mãe, e ela fala para a mãe: "Mãe, me deixa trancada no quarto, não abre a porta, não importa o barulho que você escute". E aí, depois da meia-noite, ela começa a fazer aqueles barulhos todos, né? Transformada naquela onça pintada, ela vai e acaba fugindo pela janela. E vai parar justamente no celeiro aonde essa ex-noiva aí do Billy, ela tá lá. Ela vê, se assusta, grita, né? E chegam os homens armados e atiram. Quando atiram, a onça se transforma em fumaça, né? Aí, a partir desse momento, você vai ter a Jess Belly, ela aparecendo inclusive como outros animais, né? Mas assim que ela morreu, assim, pelo menos o corpo físico dela desaparece, né? O Billy já se vira pra Elwin, já fala assim: "Ai, posso ir ali depois na sua casa tomar um café", né? Algo do gênero, né? "Ah, Uhum. vamos conversar, não sei o que lá". E retoma ali a relação. Ela já tinha dado a entender antes que se ele voltasse para ela, ela aceitava. Ou seja, tipo, as mulheres não têm a menor autoestima nesse conto aqui, escrito por esse roteirista. Então, aí já dá a entender que há uma passagem de tempo, uma leve passagem de tempo. A Jazz Belly aparece como um sapo de vez em quando na casa da mãe. A mãe, eu achei isso de certa maneira, eu achei isso um pouco uma traição. Isso também estigmatiza a Jazz Belly, né? Que, veja bem, ela não tem corpo físico, mas ela aparece como animais. Aí a mãe Animais, dela, animais e animais assim, rastejantes, né? aranhas, É, sapos, ratos, né? isso. Negócio é Aí não, punk, aí né? a mãe dela vai lá visitar o Billy, que tá prestes a ir pro casamento, e falar assim: "Ai, já fazem meses que a Jazbeth faleceu, né? Mas eu quero que você seja muito feliz, viu? Ah, de vez em quando eu vejo ela com um sapo na cama, aí eu vou, dou uma pancada assim, vira fumaça". Eu penso: "Minha senhora, é a sua filha. A senhora devia ficar falando assim pra esse Uhum, cara, né? Da sua filha, né?" Aí, tipo assim, apoiando totalmente o cara. Aí ele tá indo pro casamento. Aí uhum. quando ele tá casando lá com a loira lá, aparece o quê no véu dela? Uma aranha. E essa aranha é quem é? A Jazbel, né? Aí ele pega, aperta com a mão assim com o dedo e Sim. vira fumaça, né?
Aí ele vai para casa, chega com a noiva, coloca a noiva assim nos braços, e ela até brinca com ele, né? Ela fala, não vai me segurar, né? Aí sim ele vai, coloca nos braços, entra na casa e tal, e ela fica possuída, não é isso? Ela fica meio assustada, todo lado e possuída, e percebe que tem uma coisa muito ruim na casa. Aí ela fala que, eu vou embora, eu vou voltar para casa e tal. Ele, não, a sua casa é aqui. Ele fala isso, né? Não, agora a sua casa é aqui. Aí ela fica toda nervosa e tal. E aí ele fala, olha, fica aqui que eu vou tentar resolver. Aí ele vai atrás da bruxa. Quando ele chega lá na bruxa, ele fala, ô bruxa, você fez um acordo com a Jezebel aí, e agora ela tá me apurrinhando, aparecendo como vários animais. A bruxa, que é a vovó Hat, fala, você não tem o que fazer, porque ela não pode morrer, porque ela é uma bruxa. Aí ele fala, não, mas você tem que me ensinar uma maneira de eu me livrar dela. Aí a mulher pega uma agulha de prata, né, feita de prata, porque nessa história aqui a prata, as bruxas têm medo de prata, e a prata, pelo que dá a entender, também pode matar as bruxas, né? Quem dá essa agulha de prata pra ele é a mãe da Jezebel já, e ela também fala pra ele que dá pra matá-la, que ela ouviu falar que dá pra matar a bruxa com essa agulha. Nossa, essa mãe dela é muito traíra, gente, é muito triste, eu não lembrava disso. Mas a questão é que aí ele consegue essa agulha, nem lembrava que tinha sido a mãe dela, achava que tinha sido a bruxa. Aí ela fala como é que dá pra fazer, né? E fala assim, você quer ficar me devendo um favor? Aí ele, não, pega, bota as moedas todas na mão dela, né? E volta pra casa, e a Elwyn tá totalmente possuída, né? Tá falando que nem a Jezebel, né? Tá, tipo, já virou uma história de possessão e o caraco, né? Ele entra e começa a chamar a Jezebel, e onde estavam vestidos, né? No manequim, aparece assim o rosto e o corpo dela, né? Aí ele vai enfiar no coração dela. Aí ela desaparece de vez, né? Morreu, né? Aí ele sai de novo, tá lá a esposa dele caída, ele abraça ela tá desacordada, mas ela, né, acorda. E é isso, gente. A Jezebel nessa história aqui, ela só serviu para isso, para mostrar que ela não tinha nenhum valor nessa história aqui, nem a própria mãe dela sequer defendeu ela em momento nenhum, né? É bem triste isso daí. Sei lá, gente, a gente entende, né, que essas histórias clássicas, a gente tá falando numa história que é baseada em contos antigos de rurais, né, de bruxas, né, e as bruxas são muitas vezes retratadas, obviamente, como criaturas muito malignas, né. Talvez para mim a impressão que eu tive é que essa personagem, eles meio que pintam ela como uma Jezebel, uma mulher que desvirtuou o homem, que usa o homem sexualmente. Eu tava até lembrando aqui, porque tem esses portais que eu gosto muito de dar uma lida, eu tava dando uma lida, porque tem essas coisas bizarras que acontecem no Brasil e no mundo, conservadorismo tá aí, não é de hoje, né? E a filha lá da Baby Consuelo, olha eu com um assunto paralelo, mas é isso aí, que a Sarah Shiva, né? Ela tinha aquela parada de princesa, de mulher ser princesa, você lembra, Marcos? Né, e tal. Lembro. Aí tem uma postagem dela, tosquíssima, do Facebook, assim, pastora Sarah Shiva, falando assim, homem que é homem vence a timidez. Timidez, na verdade, é medo. Tem que vencer o medo, irmão. Mulher não foi criada para tomar iniciativa. Isso é coisa de homem. Mulher que toma iniciativa é o quê? Jezebel. Mulher macha que manda em homem. E assim, nesse nível, só para mencionar, né, que a tosquice é uma coisa muito louca. Entendeu? Então, se você tem a personagem que é a Jezebel nessa história aqui, né, voltando pros eixos aqui, é pra falar que ela não presta, que ela transa com o cara. E isso estigmatiza a mulher, né? Claro que a gente tem que olhar uma série pela época que ela é retratada, mas, cara, essa época é muito machista, é muito podre. E a gente não pode relativizar e passar pano, não. Entendeu? Então eu acho assim que é lamentável que ela seja retratada dessa maneira. E pra mim a vítima nessa história aí é ela. É a Jezebel, entendeu? Não é o Billy, não é a noiva, não é nem a mãe, não é nem a sociedade. Então, se você é uma mulher e você, de certa maneira, você desafia esse status quo, como a personagem no filme Aurora, que é a amante lá, né? Que ela é uma mulher da cidade, uma mulher citadina, mundana, é uma mulher com liberdade sexual, porque ela transa com um cara que inclusive é casado, e que ela merece nessa história quase morrer. Né? É uma história que também tem isso, né? Ele vai praticamente matá-la no último momento, que ele vai acabar conseguindo, né, evitar
essa ocorrência da morte. Mas é um retrato da mulher muito problemático, né? Mas é um episódio, assim, se você colocar isso ao lado, assim, fala assim, ok, dá pra assistir. Só que não dá pra assistir sem você entender que é uma merda, né? Então, o que fizeram com a Jezebel, né? Ou melhor, com a Jezebel, né? A gente tem que assistir com senso crítico e problematizar a maneira como ela é retratada, né? E como ela é vilanizada. A partir de características que ela tem, com as quais você ter vida sexual não tem nada de errado com isso, né? Você ser mais pobre do que a outra não há nada de errado com isso, né? Mas isso vai servindo para ela ser preterida tanto pelo cara quanto socialmente, até o ponto de ser vista como alguém a ser eliminado, né? Sim, ela é um incômodo naquela sociedade, né? Que mulher é essa que tem uma transa com o cara e tal, né? Ela tá quebrando o correto que é pra fazer, né? Dentro disso daí, né? Eu tô aqui, né? Sim. Pensando como o pessoal pensava, né? E detalhe, é pura hipocrisia, né? Mas fazer o quê? Sim. Não, e você matá-la vai libertá-la, né, da maldição e vai libertar a alma dela de alguma maneira, né? E tudo. E aí eu fico me lembrando dessa coisa que você queimava a bruxa para salvar a alma dela do inferno, né? Nossa, essas coisas terríveis. Isso é um resquício disso, né? É podre, né? Eu lembro quando a gente assistia Penny Dreadful, que tem um episódio, né? Pra mim, uma das séries que eu mais gostei de assistir na vida também. E tem um episódio que a Vanessa, que é a protagonista, ela conhece uma bruxa, né? Que é uma bruxa, inclusive, aborteira, entendeu? Trata de doenças. E é uma personagem magnífica, interpretada por uma atriz excepcional, com uma dignidade, sabe? Diz que ela tem aquele triângulo lá, né? Ela tem todos os prêmios importantes. Ela tem o Tony, ela tem o Emmy, ela tem o Oscar, um negócio assim. E ela é queimada. E eu lembro quando eu assisti esse episódio, que queimam ela, né? A cidade se reúne e queima a bruxa, que é essa senhora. Nossa, eu chorei, eu tava no ônibus, assim, andando de ônibus, voltando do trabalho. Chorei assistindo, assim, de dar um desespero. Então é uma coisa muito cruel, sabe? É importante, na verdade, a gente problematizar algumas histórias, né? Sim, e é uma pena, porque estruturalmente falando, o episódio ele é muito bem conduzido, ele tem uma fluência narrativa muito boa, né? Ele consegue pegar os diversos tons, né? Ele tem um tom mais leve no começo, ele vai ficando uma coisa mais trágica, mas ao mesmo tempo há ali uns toques de humor para ir quebrando a tensão no meio. Ele é muito bem conduzido nesse sentido, mas ele é muito problemático. Eu destacaria também a atuação da Anne Francis, porque ela pega esse personagem que poderia ser um personagem até vilanesco, unidimensional, e ela dá camadas emocionais um pouco mais bem construídas para ela, e ela dá o tom trágico também do personagem. Ela consegue, com a atuação dela, humanizar um personagem que foi escrito para ser mesmo alguém socialmente descartado, né? É verdade. E é bacana, assim, o fato dela conseguir dar humanidade e algumas camadas para esse personagem, né? E conseguir fazer com que ele tenha um acento trágico também, que é o que acaba fazendo a gente ter um outro olhar para ela, né? Para o personagem da Jezebel, né? Não é apenas uma vilã, é alguém que é uma vítima também de toda essa situação e de toda essa condição social, né? Na qual ela está inserida. É verdade, a sorte também é ter a Anne Francis realmente nesse episódio, porque ela dá uma camada a mais mesmo para esse personagem, mesmo sendo um personagem tão sofrido, né? Que é visto como inconveniente nessa sociedade, né? Ela é muito maravilhosa, ela é uma grande atriz, né? E ela é famosa, inclusive, por ser uma beldade, ela é de uma beleza ímpar mesmo, lindíssima. E ela tá com uma peruca que chega a ser meio engraçada até no episódio, né? Essa peruca preta, né? Olha, essa peruca que botaram na Anne Francis nesse episódio, eu não sei. Tá ali rivalizando com a peruca que colocaram no Ciaran Hinds em Game of Thrones. Tá ali, ó. A disputa eu adoro o Ciaran Hinds. Eu também, mas eu vou te falar que quando ele aparecia em tela com aquela peruca ficava difícil, mas é que ele é um grande ator, né? Como a Anne Francis também é uma grande atriz, mas a gente bate o olho e fala, esse cabelo não é dela. Não é. Não é possível que seja, né? Mas
né? Apesar da peruca não ajudar, ela tá excepcional nesse papel, né? Tá sim. E é isso, né? Vamos lá então para a parte de recomendações, que a gente até se estendeu um pouquinho, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre recomendações. O que você recomenda hoje, Marcos? Olha, eu gosto demais de um filme que é o As Bruxas de Eastwick, que é um filme de 87, dirigido pelo George Miller, que é o famigerado diretor dos filmes do Mad Max, né? E é um filme que ele pega muito dessa coisa desse imaginário ali da manipulativo e sexual, né, das bruxas, só que ele vira de cabeça para baixo. E isso é muito bacana. Então, quem ficou com gosto amargo, né, por conta da misoginia desse que está contida nesse episódio, apesar de ser um episódio bem feito sobre outros aspectos, talvez seja uma boa pedida assistir o filme As Bruxas de Eastwick, que dá uma outra leitura para esse tipo de história, né? E é muito, além de ser um filme muito divertido também, né? E aqui as bruxas, elas não são as vilãs, muito pelo contrário, né? O vilão dessa história das bruxas de Eastwick é a hipocrisia, né? Não, e é legal que você ter recomendado esse filme, porque tem uma personagem, né, que a gente já mencionou quando a gente foi falar sobre o episódio número 100, que é do Bradbury, né? Nesse filme, inclusive, tem a participação da Veronica Cartwright, que está em um episódio de Além da Imaginação, que é o I Sing the Body Electric, que nós comentamos. Exatamente, que é um episódio, né, até meio fraquinho, né? Mas ela é uma grande atriz e ela tá arrebentando nesse filme. E tem a Cher, né? Tem aquele elenco, é um filme delicioso. Uhum. Eu gosto bastante. Tem aquele negócio das mulheres que o demônio vai conseguir fazer elas se sentirem bem consigo mesmas, né? Mais livres, ter uma vida sexual. Claro que com ele, né? Uhum. Então, mas elas vão ter assim, a liberdade sexual que elas não tinham, né? Seja pelo excesso de trabalho. Eu adoro, é um grande filme, As Bruxas de Eastwick. Teria o DVD, com certeza. Uhum. E você, que filme ou outra coisa você recomendaria? Olha, eu vou pegar um filme muito legal de assistir. Volta e meia passa aí na TNT. Com certeza a audiência aqui já deve ter assistido, que é Da Magia à Sedução. É Practical Magic, de 2001, que é um filme, gente, muito legal, sobre bruxas, baseado ali no romance de uma autora chamada Alice Hoffman e dirigido pelo Griffin Dunne. É um filme que ele traz essa questões de elementos mágicos e tal, mas também de questões de você quebrar esse estigma sobre bruxas, né? Porque você vai ter ali as irmãs que elas fazem um pacto, né? Tem a Sandra Bullock, que é a Nicole Kidman. Tem um elenco absolutamente maravilhoso. São criadas ali por essas tias que são bruxas, né? São crianças que perderam os pais. E a Sandra Bullock faz uma escolha ali de... Tem muito medo de se apaixonar, né? Então ela faz um pedido, né? De um homem totalmente diferente, assim, com um olho de cada cor e tal. E coisas assim que ela, enquanto uma criança, acha que é difícil uma pessoa ter, né? Para que ela não consiga se apaixonar facilmente, porque ela vê o quanto a irmã dela pena com esse negócio, né? Que a Nicole Kidman, inclusive, ela tem um relacionamento abusivo, né? Um cara meio psicopata, né? Sei que tem músicas lindas no filme da Joni Mitchell, da Stevie Nicks, né? E, cara, tem essa coisa da cidade, tem inveja delas, fala que elas são bruxas, que elas trazem problema. Só que no final acaba tendo a união da cidade para poder ajudar essas irmãs e essas mulheres. Acaba tendo uma união feminina para poder, sabe, ajudá-las, né? Ajudar principalmente a Nicole Kidman, né? Mas é um romance que envelheceu bem, sabe? É um filme de 2001 e ele passava muito, gente, na TV aberta e tal. E agora não sei, não passa tanto, passa mais nesses canais de TV a cabo. Mas, poxa, assista, é tão gostoso, né? A Nicole Kidman tá maravilhosa, a Sandra Bullock, as atrizes, que eu tô agora de cabeça, não tô lembrando o nome, mas as atrizes veteranas são foda também, são maravilhosas, né? E fala sobre amizade feminina, esse negócio de retirar o estigma da mulher com poderes, uma mulher diferente, uma mulher que não se encaixa na sociedade. A gente falou sobre, no Multi, né? Lembra que a gente falou sobre, no episódio, ter isso, de quebrar o que aquela criança tem e aquilo parecer positivo de alguma maneira, né? Nesse filme aqui, da Magia da Sedução, não.
elas vão se integrar à sociedade, mas do jeito que elas são, e ponto, entendeu? Elas são diferentes, elas têm poderes, né? Têm uma visão diferente sobre as coisas, né? Apesar de eu achar que a personagem da Sandra Bullock é bem fofinha, né? Não tem muito o que né? Tipo, a Nicole Kidman não, é a mulher fatal, né? A mulher sedutora, né? E maravilhosa. Bom, é um filme legal. Uhum. O filme realmente é um filme bem, bem bacana, bem interessante. Eu cheguei a ver algumas vezes quando passava na televisão e realmente faz tempo que não reprisa, mas o pessoal consegue encontrar na locadora, né? Enfim. Do Paulo Coelho. Isso. É isso, gente. Então, olha, muito obrigada por você nos acompanhar aqui nesse episódio, que foi assim. Sabia, Marcos, que esse episódio é considerado o melhor episódio do Earl James Jr.? Uhum. O melhor. Mas tem razão. Mas eu até acho que tem razões para isso. Porque se a gente for pensar, por exemplo, o que você citou mesmo, o The Hunt, é um episódio bem levinho, bem bobinho, sabe? E esse episódio, ele, para bem ou para mal, né? Às vezes muito mais para mal, ele tem muito mais peso dramático, muito mais elementos sobrenaturais misturados com vingança, com tragédia, enfim, ele, digamos assim, dramaticamente ele é muito mais interessante do que os outros aí que ele... Eu gosto daquele A Piano in the House dele, que é um episódio que passa na cidade. Eu fiz uma interpretação, eu lembro que eu até achei muito emocionante uma personagem lá, que as pessoas acabam, dependendo da música que se toca no piano, a pessoa abre o coração e mostra quem é de verdade. Então eu gosto mais, assim. Esse aqui ele me desagradou, assim, nesse sentido de, sabe, de ter uma Jezebel, né, e os caras depois eliminam a Jezebel, né, e fica por isso mesmo. Mas eu entendo, estruturalmente ele é interessante, né, mas o jeito como é tratado o tema... Não consigo passar por cima disso. A misoginia que está encruada, né, nessa história ao longo dela toda atrapalha mesmo, né? Faz com que a gente tenha um olhar hoje de muito mais crítico em relação a ele, né? As pessoas né, gostam pelas qualidades que ele tem dramáticas, de direção e de atuação, mas os problemas estão aí gritando, né? Não, e esse episódio não tem narração de encerramento do Rod Serling, né? Bizarro isso, né? Talvez eles não tenham conseguido... Como foi um episódio que precisou ser refeito, né? Ele foi feito às pressas, porque o primeiro roteiro que eles iam adaptar acabou não dando certo, foi rejeitado, o tempo diminuiu, aí acabaram não conseguindo fazer, acho que a narração do final, né? Talvez. É verdade, né? Porque Rod Serling estava nessa ponte aérea, né? Correndo para dar aula. E, tipo, tanto que você vê que a gente sempre brincava, inclusive, que o Rod Serling aparecia nos locais de gravação, ele saía de trás de um arbusto, de dentro, sei lá, de um guarda-roupa, não, isso nunca aconteceu. Mas assim, mas ele saía de elementos, né, do local de gravação. Aqui não, ele só tá assim, na frente de uma parede e tal, gravando, e dessa vez não tem isso, pelo menos no final, né? Sim. Nem a voz dele. Exatamente. Você sabia que esse episódio ele foi ao ar originalmente no Valentine's Day, no Dia dos Namorados? Se eu não me engano. Nossa! É bizarro, né? É que nem aquele filme lá, porque tu vê como o pessoal às vezes tem o timing ruim, né? Não tem aquele filme Blue Valentine? Você lembra? Que é um filme de final de relacionamento, filme barra pesada, assim, tristíssimo. O pessoal fala que é um filme romântico, sendo que o filme é de final de relação, sabe? Eles tentando retomar a relação e não conseguindo. Algum canal de TV ainda vai passar no Dia dos Namorados o Broken Circle Breakdown, por exemplo. Nossa, pelo amor de Deus. Ou aquele The Notebook também, de repente, qualquer hora vão passar esse filme no Dia dos Namorados. Nossa, esse daí é... Ai, gente, é muito triste. Mas não, e no Brasil, até só explicando, saiu como Namorados para Sempre. Esse Blue Valentine. Meu, Namorados para Sempre como, cara? Pois Entendeu? Qual é a droga que deram pra essa galera distribuidora de filme pra escolher nome horrível, né? Que antigamente o pessoal gostava de botar culpa nas velhinhas, né? Falava, vai nas 3 velhinhas que botava nome ridículo. Mas agora não é velhinho, é gente jovem. Selecionando nome e selecionando mal, né?
Do tipo assim, parece que a pessoa não assistiu nada, não entendeu nada do que assistiu. Mas é isso, gente. Então a gente chega no final aqui do podcast, pedindo para vocês, por favor, sigam a gente nas redes sociais. Nós temos a página no Facebook, @masmorracine. Temos a página de fotos, documentários sobre a série clássica Além da Imaginação, que é The Twilight Zone Behind Scenes. Temos o nosso grupo, que é o Fãs de Além da Imaginação. Estamos lá no Instagram como @masmorracine, no Twitter como @masmorra_cast e também como Zona Crepuscular, que é um Twitter novo, tá? Segue a gente lá, tá? Dá moral pra gente. Se você puder, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, que assim você ajuda que o nosso trabalho continue nessa rede, né? Falando sobre a série Além da Imaginação, possivelmente falando de Night Gallery, né, Marcos? Estamos pensando nessa possibilidade, vai dar um trabalho, mas quem sabe quando terminarmos aqui, né? Então seja o nosso padrinho, seja a nossa madrinha, ajude a gente, ou no Padrim, ou no Colabore Aí. Lembrando que os links de apoio estão todos aqui dentro da publicação no YouTube ou no site. É só você clicar e fazer um apoio recorrente pra gente, no valor que você puder, tá bom? E a gente não pode esquecer que tem sempre uma música que a gente escolhe, né? No finalzinho, dessa vez é a minha vez de escolher a música, não é? Olha a responsa, vamos lá. Vou escolher para vocês uma música que tem várias versões legais, mas pela Lana Del Rey, eu acho bonita essa música, que é Season of the Witch, né? Que ela tem um clima legal, assim, com a bela voz da Lana Del Rey. Então é isso, curtam esse som então no finalzinho do podcast. Lembrando que só vai tocar lá no player de áudio, tá? Então você vai ter que acompanhar a gente lá no Spotify, Além da Imaginação Podcast, ou ir no nosso site, masmorracine.com.br, para poder escutar a música final, tá bom? E é isso, gente. Beijo para vocês e até o próximo podcast. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau. I got his love all right. But I can't take it for fear he'd find the price I paid for it. I try to find pity for him and for me, but I can't. It's like my heart's been cut out and stone put where the heart was. Oh, that ain't your heart, honey. What then? Oh, there's lots of names for it. Some folks calls it soul. That was in the bargain, too. Oh, that's always in the bargain if you barter with witches. Take one tear from a broken woman, one drop of her blood. Take her heart and spirit slowly, all will be well. All will be well. All will be well. Oh, God, Jess, how did you pay her? Take the hair of a shallow woman, one flake of her skin. Start a fire and smolder slowly. Stir, stir it well. Stir, stir it well. Stir, stir it well. My flesh and my blood. My soul. Shine the light on a broken promise deep within her soul. Stoke the fire and scold her slowly. Fire burning hell. Fire burning hell. Fire burning hell. Jess Bell was witched. I didn't know it myself till the night she died. She ain't dead, Billy.
something here, Billy. Something we can't hear nor see. We hardly know no way. Unless you're a killer. If your hand failed you, remember there was a good part to Jezebel. And that part of her would bless you for ending what she's now become. Break the chain to release a demon. Seize her cruel